Olá a todos, eu me chamo Bruno Martins de Castro, sou professor efetivo da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, sou integrante do grupo de pesquisa Escravismo Atlântico, Família, Riqueza e Cultura, o FMG-CNPq, e também integro o GT, Grupo de Trabalho, Emancipações e Pós-Abolição em Minas Gerais, AMPU-MG. É um prazer estar hoje aqui presente, podendo compartilhar com vocês uma parte das minhas investigações no campo da história social da escravidão e da liberdade. Agradeço a oportunidade de integrar, né, com o meu trabalho, a quinta jornada virtual internacional de pesquisa científica, sociedades, mundo do trabalho e escravidão. E agradeço também aos coordenadores do eixo temático número 11, a História Pública e Memórias da Escravidão e da Liberdade. Começo, portanto, por compartilhar a minha tela com vocês para iniciar a apresentação. Creio que vocês já conseguem ver a apresentação. Bem, essa pesquisa, né, intitulada Formas de Liberdade, os registros notariais das manumissões e as tipologias de concessão, São João del Rei, Minas Gerais, primeira metade do século XIX, é parte de uma pesquisa mais ampla realizada, né, sobre as práticas das alforrias em Minas Gerais no século XIX. Aqui eu vou tratar basicamente da forma pelas quais os escravizados adquiriam a sua liberdade, né? Ou seja, como que eles conseguiam transpor, né, os limites que os separavam, né, do mundo da liberdade. Bem, inicialmente, né, o conjunto de fontes sobre o qual eu me detive foram os registros cartoriais das alforrias, né? Em geral, as cartas de alforria eram concedidas em âmbito privado, né, em âmbito doméstico, e algum tempo depois eram trasladadas nas notas públicas cartoriais, né, como uma forma de se dar legitimidade, de se dar garantia ao novo status social, né, desses libertos. Bem, havia também as chamadas escrituras de liberdade. Essas, em geral, né, eram registradas quando o senhor ia ao cartório, né, fazer o assento dessas liberdades. Né? Diferentemente das cartas, elas eram lavradas ali na hora, e as cartas poderiam ser escritas pelos senhores ou serem ditadas por eles, e algum tempo eram trasladadas nos códices notariais como uma forma, repito, de se dar notoriedade, de se dar reconhecimento público e garantia ao direito dos libertos. Eu trago dois casos exemplares que ilustram bem a situação. Um deles se refere ao caso do forro Antônio Pereira da Costa, que em 19 de maio de 1837 ele obteve uma nova carta de alforria passada dessa vez pelos filhos da sua antiga senhora. Ele havia perdido a primeira carta e requer uma segunda, né? E ele obtém essa nova carta e ela é então registrada no dia seguinte do seu recebimento nos livros do tabelionato de notas, né? O que mostra uma preocupação do forro Antônio Pereira da Costa em garantir o seu direito, a sua liberdade. Bem, um pouco antes, né, dessa situação, em 1833, a escrava Inácia Maria, ela recebeu em Volta Redonda uma segunda carta de alforria, porque a primeira, né, havia sido perdida. E, ao que tudo indica, ela muda-se para São João del Rei. E em São João del Rei ela reconhece nos cartórios públicos essa nova alforria, né? Ou seja, então aí nós temos, né, o registro no cartório como uma forma de se dar conhecimento público, legitimidade e segurança. E também, né, segurança nos próprios arranjos em que a alforria fora negociada.
Nós acabamos esbarrando, né, em limites da fonte, porque nós sabemos que nem todas as alforrias foram registradas nos livros cartoriais, né? Algumas delas ficaram restritas a papéis particulares, outras sequer, né, foram registradas. Além disso, nós temos outros mecanismos de concessão de liberdade, como, por exemplo, as alforrias testamentárias, inventários, na pia batismal, o que dispensava uma nova revalidação, né, uma revalidação nas notas públicas. Né? Embora eu encontre 2 registros de alforrias concedidas na pia, né, sendo registradas no cartório, mas porque foram concedidas em paróquias fora da comarca do Rio das Mortes. E no caso dos registros testamentários, os livros eram usados como uma forma de se dar ah, conhecimento público, de se prestar contas, né, dos desejos, das definições ditadas pelo testador, né, no caso, as liberdades. E aqui, no caso dos testamenteiros ou dos herdeiros, nós vemos que a ação deles muitas vezes foi decisiva para garantir ou não a liberdade de certos escravizados. Eu trago esse caso aqui, que é do Barnabé Crioulo, que em 19 de fevereiro de 55, né, ele conseguiu a liberdade dele graças à intervenção dos herdeiros do senhor dele, o Caetano José Rodrigues e a sua mulher, Maria José Alves Pamplona, que declararam, né, que o senhor do Barnabé poderia ter esquecido de alforriá-lo. Né? E eles declaram, né, o desejo, a intenção deles em cumprir o que, sem dúvida, involuntariamente deixou ele de fazer, isto é, premiar a virtude por tudo isso e pelos excelentes serviços que prestou à casa, lhe damos por essa liberdade para que goze como se de ventre livre nascesse. E quando, porventura, o nosso quinhão hereditário não seja igual ao valor do mesmo escravo descrito no inventário, nós, por caridade e reconhecimento, indenizamos o resto a dinheiro ao monte partível. Ou seja, a herança que caberia ao Caetano e a Maria José Alves Pamplona, né, foi abatida para garantir a liberdade do Barnabé, e eles ainda se colocam dispostos a inteirar caso a herança não fosse suficiente para garantir a herança do Barnabé. Então fica claro como que a atuação de herdeiros, nesse exemplo que eu trago, ela foi decisiva para garantir a liberdade. Né? Em outros casos, ela vai acabar dificultando, criando obstáculos. Bem, mas eu me referi às cartas de alforria, né, como sendo documentos que eram registrados em âmbito privado e, algum tempo depois, registrados em cartório. O que me permite afirmar a importância que os escravizados, né, e libertos davam ao registro das suas alforrias é justamente a rapidez com que eles buscavam registrar esses documentos em cartório. Eu pude perceber que cerca de 2/3 dos registros das alforrias foram feitos dentro do ano da sua concessão. Né? Apenas uma parcela pequena, né, pouco mais de 1/3, foi feito depois, muito tempo depois da concessão. A necessidade do registro variava muito conforme as circunstâncias, conforme não só o reconhecimento social, mas também a situação confortável ou não que esses escravizados achavam-se. Eu trago 2 exemplos, um é o do Felício Crioulo, né, de 6 anos de idade, ele era filho de 2 escravos, né, o Lourenço Benguela e a Rita Crioula, e ele recebe a alforria gratuita do senhor dele, né, por gratidão aos bons serviços dos pais e também pelo muito amor que seu senhor lhe tinha. Né? E aí a gente observa que no mesmo dia essa carta foi registrada em cartório. Né? Ela se trata de uma carta mesmo de liberdade. Em outras situações, o tempo poderia ser bastante dilatado, como foi o caso da Eva Crioula, né? Que inclusive tinha até o sobrenome do senhor, Eva Joaquina de Magalhães. Né? Ela
havia sido liberta, né, em 7 de abril de 1817, e só 38 anos depois, mais de 38 anos depois, é que ela vai ao cartório reconhecer a liberdade dela. Possivelmente, né, devido à morte do senhor, ou porque ela se sentiu ameaçada, né, por algum herdeiro, por algum testador, e ela vai registrar sua liberdade. Antes, né, talvez não fosse necessário. Bem, nós encontramos uma diversidade de modalidades pelas quais os escravizados adquiriam a sua liberdade, né? E nós estabelecemos uma classificação tipológica para essas alforrias, para analisar esses padrões de alforrias. Como não há uma coincidência, né, no estabelecimento dessas classificações, cada historiador, em geral, estabelece um critério, isso acaba nos impondo dificuldades em termos comparativos, né? Mas nós vemos, por essa tabela 2, né, que 48,7% das alforrias eram gratuitas, ou seja, o senhor libertava gratuitamente o seu escravo. Né? Ao passo, né, que um pouco mais da metade, né, era obtida de outras formas, sendo pagas, né, quando o escravo pagava pela sua liberdade, condicional, quando ele tinha que cumprir uma condição, quando ele era coartado, ou seja, quando ele tinha a alforria dele parcelada, né? Ele poderia também pagar pela alforria e ter de cumprir uma condição, ou dividir a alforria dele em prestações e ainda ter de cumprir uma condição, ou por substituição, quando o escravizado dava alguém em seu lugar, ou outra pessoa, né, dava pela liberdade do escravizado um outro. Então, nós temos aqui que a maior parte das alforrias foram, né, onerosas, né, foram obtidas de uma forma não gratuita, embora haja um certo equilíbrio entre elas. Bem, inúmeros fatores incidiram sobre os processos de negociação das liberdades. Fatores de ordem psicológica, econômica, geográfica, política, religiosa. Né? Mas nós não podemos deixar de notar que um elemento decisivo para a concessão das liberdades foi justamente a dimensão relacional, as negociações que, que se desenvolveram no interior do cativeiro, resultantes do convívio diário entre senhores e escravizados. Né? Isso foi decisivo para o ajuste das alforrias e, mais especificamente, do tipo das alforrias. Nós temos aqui, por exemplo, o caso da dona Bárbara da Conceição, senhora da escrava Rita Parda, que declarou que coartei a tempos, em razão de minhas precisões, pela insignificante quantia de 350 mil réis, que aos poucos foi me satisfazendo até preencher a referida quantia. Né? Ou seja, era insignificante para a dona Bárbara, mas para a escrava Rita, certamente representou um esforço muito grande. Em outras circunstâncias, nós temos aqui o caso, por exemplo, do senhor capitão José Manuel de Carvalho, que passou liberdade gratuita em favor da Matilde Zubelina e dos filhos que tivera com ela. Né? Ele afirmou que teve cópula carnal, né, com ela, e resultou conceber e parir 3 filhos, né, naturais, que foram indevidamente batizados como escravos, sendo eles livres por natureza, como agora se declara, para desencargo da minha consciência, até hoje agravada por semelhante remorso. Né? Então, a Matildes fica inteiramente livre, ela poderia continuar prestando serviços, mas receberia um pagamento por isso. Então, nós notamos como as vivências e as relações no interior do cativeiro foram decisivos para definir o tipo das alforrias. Enquanto uns pagavam, outros as obtinham gratuitamente. E aqui nós observamos que o nosso quadro aqui, né, por procedência e também por gênero dos escravizados, ele apresenta uma coincidência com um padrão observado para outras regiões do Brasil. Né? Por exemplo, né, as alforrias onerosas e condicionais, né,
maior que as gratuitas, embora não haja uma diferença muito grande, a grande incidência de alforrias urbanas, né, maior proporção de crioulos e pardos, né, portanto, no caso dos brasileiros, e também uma significativa proporção de mulheres. Nós vemos, né, que as mulheres disparadamente, né, são as que obtêm mais alforria, né, e elas obtêm mais alforrias gratuitas. Né? Os homens também, mais alforrias gratuitas, mas a alforria condicional, ela constitui, digamos, a segunda modalidade mais praticada em São João del Rei. Bem, é, ainda que o gênero e a origem desses escravizados, né, possa ter tido alguma influência na decisão senhorial em alforriar as mulheres, por serem mais próximas dos seus senhores, né, os crioulos nascidos no Brasil por já terem sido introduzidos aos princípios da religião, da língua, isso ter facilitado as negociações pela alforria, né, nós podemos afirmar que o que contava de fato eram os recursos, as relações e o empenho, né? Muitas vezes a astúcia e a persuasão de cada escravo, né? De cada escravizado em negociar com o seu senhor esse ou aquele tipo de liberdade. Ainda que a gente note esse padrão, mulheres brasileiras, né? Obtendo mais alforrias gratuitas, ou mais alforrias onerosas, né? No caso, as condicionais somadas às pagas, o que de fato influenciava a liberdade era a, de fato, as negociações travadas no interior do cativeiro. Eu trago para finalizar esse exemplo da Teresa Mina e seus três filhos menores, Matias, Lúcia e Clementino, né? Todos escravos da Maria Francisca de Jesus. Então, em 21 de outubro de 1842, Matias, de 5 anos de idade, e Lúcia, de 3, foram gratuitamente libertados em razão dos bons serviços da sua mãe, e também pelo amor de sua senhora por tê-los criado em minha cama e mesa, com o mesmo desvelo com que criei meus próprios filhos. Em 23 de janeiro de 1844, quando contava com 5 anos de idade, chegou a vez de Clementino receber a sua liberdade. Contudo, ele não teve a mesma sorte dos seus outros dois irmãos. Sua mãe teve de desembolsar 200 mil réis para pagar o preço de sua alforria. E, infelizmente, logo depois o menino faleceu. Finalmente, em 25 de fevereiro de 1844, Teresa Mina adquiriu sua liberdade, com condição de servir sua senhora enquanto esta vivesse. Ou seja, tipologias diferentes de alforria numa mesma família eram comuns. E isso, né, indicava esses vínculos. Possivelmente o Matias e a Lúcia seriam bastante próximos da Dona Maria Francisca, que os liberta gratuitamente. O Clementino pode ser que não tivesse essa mesma proximidade, e a Teresa Mina, depois de ter negociado a liberdade dos filhos, pode ser que tenha se dado por satisfeita. Então, o que conta de fato, né, no processo da obtenção das liberdades é a negociação. A negociação foi um elemento decisivo para a concessão dessas liberdades, a obtenção, a conquista dessas liberdades por parte dos escravizados. Bem, é isso. Agradeço muito a participação e deixo aqui o meu forte e fraterno abraço.